A graça e a paz, amados. Amém. Pode cantar aí, aleluia. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Amados, por mais que tenhamos conhecimento a respeito desse amor, é infinitamente pequeno o conhecimento que temos em relação à dimensão do amor dele por nós. Sabe, amados, por mais que conheçamos a palavra, por mais que tenhamos algum entendimento a respeito do que ele fez por nós, não se compara à dimensão desse amor. Se tivéssemos verdadeiramente um entendimento em nosso coração daquilo que ele fez por nós, amados, passaríamos todo o resto da nossa vida só dando graças a ele por isso. Porque foi algo grandioso e poderoso. A consciência do amor dele em nós, amados, faz toda a diferença. A consciência do amor dele em nós muda o nosso viver aqui na terra. A consciência, amados, do amor dele em nós muda muita coisa. Muda o nosso viver, muda o nosso falar, muda o nosso pensar. Aleluia. Podeis sentar, amados. Obrigada, gente. Aleluia. Amados, nessa noite nós vamos estudar um pouco acerca da morte espiritual de Jesus. E vamos entender um pouco a respeito disso. E sabe, amados, entender aquilo que Jesus fez, entender um pouquinho acerca dessa morte espiritual é entender esse tão grande amor. É entender esse tão grande sacrifício que ele fez por nós. Amém? Isso faz a diferença em nossas vidas. Então vamos ver algumas coisas com relação a isso. E é importante entendermos qual a importância, amados, de aprendermos acerca dessas coisas. Qual a importância de entendermos acerca disso. Sabe, amados, esse é um tema, esse é um assunto que muitos não têm tanto conhecimento a respeito. Não têm tanto entendimento a respeito disso. Mas sabe, amados, tudo que diz respeito à vida de Jesus, tudo que diz respeito ao sacrifício dele na cruz por nós, é o mínimo que nós temos de saber. É o mínimo que nós temos de conhecer e entender a respeito. Sabe, amados, para que essa verdade chegue ao nosso coração, para que esse assunto, para que a morte espiritual de Jesus seja um entendimento em nosso espírito, nós precisamos mergulhar nesta palavra. Não tem como entender essas coisas se não mergulharmos nesta palavra. Amém? Então, nesse estudo, vamos ver algumas coisas a respeito disso. E algumas perguntas, amados, algumas questões serão respondidas para nos trazer luz e entendimento nesse estudo. Como, por exemplo,
Porque Jesus teve que morrer espiritualmente. Essa morte realmente era necessária quando se deu a morte espiritual de Jesus. Então, são algumas das questões, entre outras, que nós iremos responder no decorrer desse estudo. Amém? Então, você está desejoso para entender acerca disso? Sabe, mas o apóstolo Pedro diz lá no capítulo 3, no verso 15, ele diz assim: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo e qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que é que você entende como estar preparado, amados? Estar preparado, amados, fala de ter um conhecimento no seu coração. Porque se uma verdade da palavra não está arraigada no teu coração, você não está preparado para falar acerca dela. Porque você tem um entendimento só na mente. E um entendimento só na mente não te leva a lugar nenhum. E não traz mudança nenhuma em nossas vidas. Então, estar preparado aqui, como o apóstolo Pedro falou, é ter essa verdade bem firme no nosso coração. A ponto de estarmos prontos a todo instante, a qualquer momento, para levar essa verdade para aquele que está precisando. Então, ele diz que nós temos que estar sempre preparados. Amém? Então vamos conhecer um pouco mais dessa verdade. Você pode dizer, mas eu já tenho conhecimento a respeito disso. Glória a Deus, porque mais convicção vai ser gerada no seu coração. Mais entendimento, mais luz vai chegar no teu coração. E isso vai ser vida para você. Agora saiba de uma coisa, amados. Palavra sem espírito é desequilíbrio. Precisamos do espírito. Porque é ele que traz entendimento. É ele que traz revelação ao nosso coração. Sem ele, amados, nós não temos nada. Nós não temos entendimento acerca de nada. Amém? Então vamos orar ao Espírito com relação a isso. Pai, nós te damos graças nessa noite por estarmos aqui, Pai, para sermos ensinados pelo teu Espírito acerca desta verdade da tua palavra, Senhor. Acerca daquele tão grande sacrifício que o teu Filho fez na cruz por nós, Pai. Nós te damos graças, Espírito Santo, porque você é aquele que nos traz luz, que nos traz entendimento, que nos traz revelação, que nos ajuda para que esta verdade seja colocada em nosso coração. Eu te dou graça pela tua presença, pela tua unção, pelo teu poder operando em nossas vidas. Eu oro para que haja espírito de sabedoria e de revelação sobre o teu povo nesta noite, Senhor. Para que eles verdadeiramente entendam esta verdade. Para que verdadeiramente esta palavra possa alcançar os seus corações e ser luz para as suas vidas e eles serem ricamente abençoados. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus, pela unção de ensino nesta noite. Eu te dou graças em nome de Jesus pelas vidas que aqui estão, Pai, porque eles estão desejando te conhecer mais, Senhor. Revela-te a eles, Pai. Fala em seus corações. Completa a mensagem em seus corações, para que eles saiam daqui edificados, Senhor, fortalecidos com a tua palavra e com o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, mas não temos como colocar essa verdade no nosso coração se não mergulharmos nela, na palavra, não é verdade? Então precisamos olhar alguns textos da palavra com relação a essa temática, para que possamos ter entendimento acerca do que a palavra diz com relação a isso. Então, nesse estudo, amados, acerca da morte espiritual de Jesus, basicamente vamos entender 2 pontos que são fundamentais para construirmos um entendimento equilibrado acerca disso. E eles são acerca da condição do homem sem Cristo. Vamos entender um pouco acerca disso. E o outro ponto que abordaremos é acerca da identificação de Cristo conosco. Entendendo estes 2 pontos, amados, fica fácil de entender o que aconteceu com Cristo na cruz. Fica fácil de entender porque ele morreu espiritualmente, além de morrer fisicamente. Amém? Então vamos aqui no primeiro ponto que temos que examinar, acerca da condição do homem sem Deus. Então vamos lá no livro das Origens,
no livro de Gênesis, e vamos entender um pouquinho acerca disso. Amém? É segurança para nós, amém? Vermos sobre aquelas coisas que nós já sabemos. Então, aqui no livro de Gênesis, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, grandes coisas são reveladas acerca do que aconteceu com Adão. E isso nos traz luz acerca desse estudo que vamos ter agora. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, a palavra diz: Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versos 16 e 17. Então, amados, nós podemos observar duas coisas aqui nesse trecho. Que Deus deu uma ordem para o homem. E ele falou acerca das consequências da desobediência a essa ordem. Deus disse para o homem não comer daquela árvore. Porque se ele comesse, certamente, amados, ele morreria. Então não havia dúvidas nenhuma de que essa seria a consequência. Mas quando continuamos a leitura aqui do capítulo 2 do livro de Gênesis, nós podemos ver que algo aconteceu e que o homem foi tentado. E ele foi tentado justamente naquela palavra que Deus tinha ordenado para o homem. Vamos ver aqui no capítulo 3, a partir do verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? Você já vai percebendo aí como o diabo vai deturpando a palavra, porque não foi exatamente assim que o Senhor falou. Respondeu a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás. Você está vendo como o diabo age, deturpando a palavra? Mas, amados, isso vai acontecer na vida de uma pessoa se a palavra estiver só vagamente na sua mente. Mas se a verdade da palavra estiver arraigada no seu coração, as mentiras do diabo, você não será enganado por elas. Porque quando o diabo vier com algo, deturpando a palavra, a verdade que está arraigada no seu coração, vai se levantar. E ela vai ser a autoridade. E ela vai ser a luz que vai te enganar. E você não vai ficar nas trevas, no engano, sem saber para onde vai. Amém? Nem dando ouvidos às mentiras do diabo. Então nós vemos aqui, no decorrer deste capítulo, que Adão fez exatamente aquilo que Deus disse para não fazer. Ele comeu daquela árvore e ele pecou. E algo aconteceu aqui com ele. Porque Deus criou o homem para ter comunhão com ele, para estar na presença dele diariamente. Mas vamos ver o que diz aqui um pouco mais no verso 7, a partir do verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, isso aconteceu depois que ele comeu do fruto, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondido. Olha que interessante que aconteceu aqui. Por que será que ele se escondeu da presença do Senhor? Se ele tinha comunhão, se ele estava face a face com o Senhor. Se ele foi criado para esse propósito. Mas de repente, ele se escondia da presença do Senhor. Ele não conseguia mais estar na presença do Senhor. Então, amados, aconteceu exatamente aquilo que o Senhor disse que ia acontecer. Ele certamente morreria. E aqui, amados, nesse trecho, ele fala de uma morte espiritual. Então, Adão morreu espiritualmente. E morte espiritual significa separação de Deus. Por isso que ele não conseguia mais estar na presença do Pai.
Porque o pecado o separava. Deus não tem comunhão com o pecado, amados. E Adão estava na condição agora de pecador. Então ele não conseguia mais estar na presença do Pai, porque ele havia morrido espiritualmente. Como sei disso? Se continuarmos lendo, amados, esse capítulo 3 aqui, nós vamos ver que a morte física, ela foi uma consequência do pecado e da desobediência. E foi uma consequência da morte espiritual. Então, ele primeiramente morreu espiritualmente. E depois, consequentemente, ele morreu fisicamente. Continuando a leitura do livro de Gênesis, nós vamos ver lá no capítulo 5, que a Bíblia diz que Adão viveu 900 e poucos anos e morreu. Então, a primeira consequência do pecado foi essa morte espiritual. Vocês entendem isso? É importante entendermos isso. Porque assim, a semelhança do que aconteceu com Adão, aconteceu com Cristo. Só que ele não pecou, ele foi feito pecado. Há uma diferença bem grande aí. Amém? Aleluia. Então vamos ver agora alguns aspectos relacionados ao que a palavra nos mostra com relação a esse pecado, a esse posicionamento, a essa condição agora que estava sobre a vida do homem por causa do pecado. A Bíblia diz, vamos lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 12, que todos pecaram. Não é assim que a palavra nos ensina? A carta de Paulo aos Romanos, amados, nos traz luz, nos traz entendimento acerca dessa condição do homem. E por que Jesus precisou ter vindo. Romanos 5, verso 12. Aleluia. Amém? Então diz assim a palavra. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, amados, por causa daquela condição de Adão, essa foi a condição em que toda a humanidade se encontrava. Aquela condição de pecador estava sobre toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E o que é que significa dizer que todos pecaram, amados? Que todos estavam mortos espiritualmente. Que todos não tinham mais acesso à presença do Pai. Como era que acontecia na antiga aliança? Como é que vemos que os homens de Deus tinham acesso à presença do Pai? Ela ficava restrita, não é verdade? Tinha todo o templo e tinha um santo lugar e tinha um santo dos santos. E lá ficava a presença de Deus e só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. Então o homem ele não tinha acesso mais à presença de Deus por causa do pecado. E eu pergunto, de que pecado e de que tipo de morte Paulo está falando aqui? Porque ele diz que todos pecaram. Está falando de uma morte física, está falando de uma morte espiritual. De que tipo de pecado ele está falando? Está falando, amados, daquele pecado original, do pecado da desobediência. E qual foi a consequência desse pecado? Foi a morte espiritual, não é verdade? Consequentemente, a morte física veio como consequência da morte espiritual. Mas a primeira consequência foi essa morte espiritual, ou seja, essa separação do homem com Deus por causa do pecado. Como sabemos disso? Porque como vemos no livro de Gênesis, Adão, depois que ele desobedeceu a Deus, ele não teve mais acesso à presença do Senhor. Ele se escondia, ele tinha medo. Ele tinha sentimentos ali, amados, que ele não foi criado para ter. Aquilo ali chegou nele por causa do pecado. Mas Deus não criou um homem para ter medo de chegar à sua presença. Mas ele criou o homem para ter livre acesso à sua presença. Mas o pecado o separou. Então, nós percebemos que Adão, naquela circunstância, naquela condição, ele já não estava mais na condição que ele foi criado para ser. Agora vamos ver também aqui no livro de Romanos. Volta um pouco no capítulo 3, no verso 10 e 11.
Vamos ver, vimos no capítulo 5 que todos pecaram. Agora vamos ver aqui que a morte passou a todos os homens. Capítulo 3, a partir do verso 10. Diz assim, como está escrito. Não vou ler todo esse trecho, certo? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. No verso 23 deste mesmo capítulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No verso 23. Então, amados, essa era a condição da humanidade antes de Cristo. Em pecado, destituídos, afastados da presença, da glória do Senhor. Sem acesso ao Pai, porque o pecado era como uma barreira entre o homem e Deus. Então, amados, isso nos faz entender porque Jesus teve que vir aqui na Terra. Porque Jesus sofreu tanto e teve que passar por tantas situações difíceis para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar dessa posição em que o homem se encontrava, de pecador. Amém? Então Jesus veio para nos tirar dessa condição, para nos levar novamente à presença do Pai e para restaurar aquela condição que o homem tinha, que Adão tinha antes da queda. Amém? Então, para termos mais clareza, amados, acerca do sacrifício de Cristo, daquilo que ele fez na cruz, nós precisamos entender que na cruz, na sua obra expiatória, houve uma total identificação de Cristo conosco. Se não fosse assim, amados, ele não poderia ter sido nosso substituto. Ele teve que se identificar totalmente com a condição do homem, para que ele pudesse estar lá em nosso lugar. Se alguma coisa, amados, substitui outra, ela tem que estar na mesma condição. Ou então não vai ser algo substituindo, vai ser outra coisa que está lá. Não é verdade? Não é assim que naturalmente as coisas funcionam? Mas não. Ele assumiu totalmente a nossa condição. E o que isso significa dizer, amados? Vamos entender com relação a isso. O que aconteceu? Então vamos ver algumas coisas agora acerca da lei da identificação de Cristo conosco. E o que significa essa identificação? Significa a nossa completa união com Cristo em seu sacrifício de substituição. Você entende isso? A nossa completa união. A Bíblia diz que nós somos um com Cristo. Na morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Nós fizemos um com Ele. Ele se fez um conosco, na verdade. Então, a lei da identificação diz respeito a isso. Essa total identificação que aconteceu do homem com Cristo. E por aí nós começamos a ter luz acerca do entendimento, do sacrifício e do sofrimento que ele teve que passar. Essa completa união, amados, diz respeito à morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Cristo, até sentar-se à direita do Pai, como ele está agora. Amém? Você pode fazer uma declaração agora? Diga, eu fui crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. Eu fui sepultado com Cristo. Eu fui ressuscitado com Cristo. Agora, estou assentado com Ele. Você percebe uma preposiçãozinha aqui bem importante nessas declarações com? Ela nos diz acerca da identificação. É essa pequena palavrinha que nos liga, que nos faz um com Ele, que identifica, que traz luz, que traz entendimento acerca dessa total identificação de Cristo conosco. Amém? O que essa identificação nos diz, amados? Duas coisas, basicamente, e tremendamente importantes. Primeira, Cristo se tornou um conosco em pecado,
para que pudéssemos nos tornar um com Ele em justiça. Um conosco em pecado. Segundo ponto, Ele se tornou como nós éramos, para que pudéssemos ser como Ele é agora. Amados, isso é tremendo. Isso é algo muito grandioso. Vocês percebem que é uma troca bem justa? Ele se tornar como nós éramos para que nós possamos ser como Ele é agora. O que aconteceu? Ele se tornou um pecador. E com isso, todas as consequências do pecado. Para que hoje, amados, pudéssemos estar aqui. Para que hoje pudéssemos ter essa vida que nós temos. Para que hoje pudéssemos estar aqui glorificando ao Senhor. Sabe, amado, o mundo precisa saber disso. Quando Jesus estava para ascender aos céus, Ele delegou algo aos seus discípulos. E Ele disse para eles pregarem a boa nova. E Ele disse para que a sua igreja ia anunciar isso. O povo precisa saber do que aconteceu, amados. E somos nós que temos que fazer isso. Amados, o tempo está curto. Vocês bem sabem disso. Não é verdade? Essa semana eu tive uma sensação bem estranha. Eu nunca durmo à tarde. Eu nunca durmo durante o dia. Mas essa semana acho que já estava quase anoitecendo. E eu não sei porque eu cochilei. Nem estava com tanto sono, mas eu cochilei. E de repente eu acordei com um som bem estranho. E na hora que eu abri os olhos, estava um silêncio muito grande. E o meu primeiro pensamento que me veio foi o arrebatamento. Amado, que sensação horrível. Porque eu olhei ao redor, eu estou aqui. Isso significa que eu não fui. Isso é uma sensação muito ruim, amados. E eu estava com o Xandinho e eu chamei por ele e ele não respondia. Aí foi que eu fiquei pensando, pronto, eu fiquei. Vocês ficam rindo, mas na hora foi horrível. Foi uma sensação muito horrível, mas daqui a pouco ele falou, aí eu disse, não foi não. Então, não foi o arrebatamento. Estamos aqui ainda. Mas sabe, amados, que depois eu fiquei pensando acerca disso. E sabe que isso é algo que eu considero uma sensação que todos deveriam ter. Estou desejando nada de ruim para a vida de ninguém, não. Isso não entenda errado, não. Mas, amados, quando você tem um entendimento acerca disso, quando você tem uma experiência acerca disso, você começa a ver as coisas diferentes. Você começa a ter aquele cuidado, sabe? Aquela percepção, a remir o tempo, a saber que o tempo está curto e que há muita coisa para ser feita e que não podemos perder tempo. Porque a Bíblia diz que não sabemos o momento, a hora, não sabemos o instante em que isso vai acontecer. Mas uma coisa sabemos, isso vai acontecer. E pode ser realmente a qualquer instante. E sabe de uma coisa? Temos que estar preparados para isso. Temos que estar preparados. Amém? A Bíblia fala muito acerca de perseverança. Se você for olhar no Novo Testamento, você vai encontrar muitas passagens acerca de perseverai, perseverai. Os apóstolos, Paulo, Pedro, todos falando acerca de perseverança. Amém? Então é porque é algo que temos que tomar cuidado e que estar vigiando com relação a isso. Amém? Então nós vimos aqui acerca dessa identificação que ela nos fala duas coisas, não é verdade? Só repetindo aqui. Que Cristo se tornou um conosco em pecado para que pudéssemos nos tornar um com Ele em justiça. Segundo ponto. Ele se tornou como nós éramos para que pudéssemos ser como Ele é agora. Amém? Então, a identificação de Cristo conosco nos fala desses dois pontos. Perceba aqui, amados, que é uma dupla união. Não é verdade? Vocês percebem isso? A união de Cristo com a humanidade, portanto, de Cristo com o pecado. E a nossa união de Cristo em sua glória no trono. Porque onde estamos agora, amados? Assentados com Cristo, não é assim que a palavra nos diz? Amém? Então, para que pudéssemos estar nessa condição, amados, houve uma identificação dele conosco. Houve um preço a ser pago. Um alto preço a ser pago.
Quando essas verdades, amados, chegam ao nosso coração, ela nos leva a andar, mas na plenitude daquilo que Cristo conquistou para nós. Vocês entendem isso? Quando entendemos, amados, a dimensão do que aconteceu ali naquela cruz, foi algo tão tremendo, algo tão grandioso, que eu não sei se vocês já leram a respeito disso nos evangelhos. No momento em que Jesus foi ressuscitado, amados, foi algo tão poderoso, foi uma manifestação tão grandiosa do poder de Deus, que até os mortos ressuscitaram, que estavam próximos a Jesus. Amém? Então isso nos mostra, amados, quem somos em Cristo e como o Pai nos vê. Vamos ver mais um pouco a respeito disso, dessa identificação. Isso nos traz luz, amados. Entender essa identificação de Cristo conosco é fundamental para entendermos a morte espiritual de Jesus. Porque ele teve que morrer espiritualmente. Tá certo? Não vamos ler com relação a isso, mas nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, fala a respeito de um momento em que Jesus se ausentou com os seus discípulos e ele foi ao Getsemane orar. Vocês já leram a respeito disso? Não é verdade? Neste momento, amados, Jesus estava numa angústia e num sofrimento grandioso. Ele naquele momento, ele estava prestes a ser entregue, a cumprir, a entrar na plenitude daquele propósito que ele veio na terra. Então ele estava prestes a ser entregue. E ele estava ali orando. E ele estava em oração. E a Bíblia diz que ele estava num sofrimento e numa angústia tão grande, amados, que ele suou sangue. Esse fato é registrado no Evangelho de Lucas. Nos outros evangelhos não relata esse fato de que ele suou sangue. Mas era um momento de grande sofrimento. E aí eu lhe pergunto, por que Jesus teve esse tão grande sofrimento a ponto de suar sangue? Você já parou para pensar nisso? Afinal de contas, ele tinha consciência do que ele ia fazer, não é verdade? Ele tinha conhecimento da palavra. Porque tudo que Jesus tinha que fazer, amados, estava escrito. E como bem vemos nos evangelhos, Jesus conhecia bem a palavra. A palavra que eu falo é o Antigo Testamento, que era o que tinha escrito no tempo dele. Ele conhecia, ele sabia de todas as coisas que estavam escritas acerca dele. Ele sabia por tudo que ele tinha de passar. Então, porque naquele momento ele estava num sofrimento tão grande, a ponto de suar sangue? Que angústia era tão grande essa? Aleluia. Toda essa angústia, amados, que Jesus sofreu antes de ser entregue, não foi por causa do sofrimento físico, mas foi por causa daquele sofrimento espiritual. Ele sabia pelo que ele ia passar. Mas havia algo, amados, que era muito mais grandioso do que aquele sofrimento físico. E vamos ver um pouco a respeito disso. Aleluia. Como bem vimos acerca da lei da identificação, amados, ele se tornou o que nós éramos, não é verdade? Não foi assim que eu falei? Isso significa dizer o quê? Que ele se tornou pecado. Tá bem? Ele não pecou, mas ele foi feito pecado. E se ele se tornou, amado, como nós éramos, um pecador, se o pecado da humanidade foi posto, Deus o fez pecado, então Deus colocou o pecado da humanidade sobre ele, amados. Isso significa dizer que aquele pecado, amados, iria separá-lo da presença do Pai. É por isso que Jesus estava sofrendo tanto. Porque ele sabia que por causa do pecado que ia ser posto sobre ele na cruz, ele iria ficar separado, sem acesso à presença do Pai. Porque morte espiritual não significa separação de Deus, não é verdade? Então ele saberia que por causa do pecado, ele morreria espiritualmente. Para que houvesse uma total identificação de Cristo conosco, ele iria morrer espiritualmente. Porque essa era a condição do homem, como bem vimos acerca disso. Então isso significava, amados, estar separado do Pai. Aleluia. O que isso identifica, amados? O que isso indica? Que a presença de Deus o deixaria.
Vamos ver acerca disso. 2 Coríntios 5:21. Amados, o sofrimento de Jesus, o sofrimento, digamos assim, físico, foi muito grande. A Bíblia diz que ele foi esbofeteado, cuspiram nele, ele foi chicoteado, ele teve as suas mãos transpassadas, enfiaram uma espada nele, ele teve muito sofrimento, não é verdade? Mas sabe, amados, toda aquela angústia que ele estava era por causa do sofrimento espiritual, da separação de Deus. Ele sabia das consequências daquele pecado que ia estar sobre ele, qual seria. Amados, quando perdemos um ente querido, como o pastor estava falando agora há pouco, acerca da partida do nosso querido apóstolo Bud, nós sentimos, não é verdade? Nós sentimos e às vezes nos entristecemos com isso. Nós sabemos onde ele está, ou quando algum filho de Deus que parte, sabemos que vai estar com o Senhor. E a Bíblia nos garante, amados, que isso é bem melhor do que estar aqui. Mas mesmo assim nós sentimos, porque nós não fomos criados para isso, não é verdade? Deus criou o homem para viver eternamente. Mas infelizmente a Bíblia diz que o único inimigo a ser vencido é a morte. E infelizmente vamos passar por isso, a não ser que Jesus venha antes e sejamos arrebatados. Amém? Se não, caso contrário, passaremos pela morte física, porque ele é o único inimigo a ser vencido. Mas e foi por isso que Jesus passou, por essa separação do Pai. Isso angustiou a ponto dele suar sangue. Aleluia. Então temos que entender, amados, que a semelhança do que aconteceu com Adão, que por causa do pecado, ele morreu espiritualmente e depois, consequentemente, ele morreu também fisicamente, do mesmo modo aconteceu com Cristo. Vemos aqui no capítulo 2, no capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na Bíblia King James diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então Deus o fez, amados. Ele foi justo e santo. Ele nunca cometeu nenhum pecado. Mas ele foi para a cruz em nosso lugar como um pecador. Aleluia. Aleluia. Vamos agora no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 3. Que diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados. O que significa dizer isso, amados? Que ele não morreu só fisicamente, mas que ele também morreu espiritualmente. Gálatas, no capítulo 3, no verso 13. Abra lá. Gálatas 3, 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se fez, amados, maldição em nosso lugar. Sabe quando Jesus estava para ser preso, que Pedro e os outros apóstolos Pedro até cortou a orelha de um soldado quando Jesus estava prestes a ser preso? Jesus disse: vocês não sabeis que eu poderia clamar ao Pai, ele poderia enviar muitos anjos aqui para me livrar dessa condição? Ele poderia fazer isso, amados. Mas ele sabia que ele tinha que passar por aquilo ali. Ele sabia que ele tinha que cumprir aquilo ali. Mas ele foi fiel até o fim. Ele foi perseverante naquilo ali. Vocês acham que porque ele era filho de Deus, as coisas tudo não foram fáceis para ele? Não, amados, houve sofrimento. Houve sofrimento para ele. Ele teve que perseverar, ficar firme,
ficar posicionado naquilo que ele tinha de fazer, igualmente nós temos que fazer hoje. E perseverar. E às vezes, amados, a palavra perseverar nos indica que nós temos que fazer força. Colocar força com relação a determinadas circunstâncias. Amém? Aleluia. Então aqui diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amado, sabe o que a palavra maldição inclui? Pobreza, doença e morte espiritual. Então, se Jesus foi feito maldito em nosso lugar, amados, isso significa dizer que tudo isso estava posto sobre ele. Toda a pobreza, toda a doença, inclusive a morte espiritual, estava posto sobre Jesus. O que isso indica? Total identificação. A lei da identificação de Cristo conosco. Ele assumindo a nossa condição, para que hoje nós pudéssemos estar na condição dele. Amém? Aleluia. Vamos abrir agora no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 9. E vamos entender porque Jesus teve que morrer espiritualmente. Hebreus 2, 9. Diz assim: por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Amém? Ele provasse a morte por todos os homens na lei da identificação. Aleluia. Amados, aquilo que Cristo fez, amados, na cruz. Aquela posição que ele tomou. Aquela postura que ele assumiu na cruz, amados. Foi algo de grande sofrimento. Vamos ver com relação a isso. Na cruz, Jesus não provou, amados, somente a morte física, mas ele morreu espiritualmente. Você está entendendo isso? Para quê? Para que pudesse haver uma total identificação. Mas se ele não tivesse morrido espiritualmente, essa total identificação não teria acontecido. Isso significa dizer que ele não poderia ter estado ali na cruz como nosso substituto. Porque ele não estaria na nossa condição. Ele não estaria na condição do homem. Mas o preço foi pago, amados. Diga glória a Deus por isso. O preço foi pago. Ele pagou o preço, amado, de ficar separado do Pai. Para que nós hoje pudéssemos ter vida. Para que hoje nós pudéssemos ser justificados perante o Pai. E voltássemos a ter acesso a Ele. Não precisa você abrir em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 24, diz: carregando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, amados, ele levou tudo sobre ele. Aquela condição de quando ele se fez maldito, lembra? Morte, pobreza, morte espiritual, pobreza e doença, que foi colocado sobre ele. Então, ele levou tudo. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 56, amados, que ele não tinha parecer nem formosura neste momento. Porque todo pecado, toda doença, toda pobreza, tudo que não prestava, estava sobre ele. Para que verdadeiramente ele pudesse pagar o preço e nos libertar desta condição. A Bíblia diz: se o Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Agora, por que então que muitos vivem uma vida de aprisionado? Por falta de conhecimento dessa verdade. Ou porque o conhecimento está só na mente. Como eu sempre tenho falado, amados, o conhecimento tem que estar arraigado no teu coração. É aqui que vai fazer a diferença.
É o conhecimento, o entendimento, quando chega ao teu coração, que vai te levar a andar na plenitude do que ele conquistou. Conhecer só não basta, amados. Precisamos realmente ter a revelação, o entendimento acerca do que Cristo fez. Então precisamos estar sempre, amados, na dependência do Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos trazer entendimento. É Ele que vai nos trazer luz acerca destas verdades. Esta é uma verdade da palavra, amados. Jesus morreu espiritualmente. É uma verdade. E é uma verdade que precisamos buscar o entendimento acerca disso. Eu não estou falando unicamente desses pontos que eu estou trazendo aqui para você nessa noite. Eu estou falando de um entendimento muito maior, de uma consciência muito maior acerca disso. E sabem, amados, cada um de nós é que temos que fazer essa busca. Amém? É bom virmos à casa do Senhor e glória a Deus, porque Deus tem levantado ministérios para nos trazer entendimento acerca da sua palavra e nos ajudar com relação a isso. Mas temos que nos esforçar para conhecer mais da palavra acerca disso. Depender do Espírito Santo. Amados, Ele é o autor desta palavra. Então não tente entender a palavra sem a ajuda do Espírito Santo. Porque vai ser só letra. E a letra mata. Aleluia. Então, amados, Ele carregou Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. O que isso significa? Para que essa condição não estivesse mais sobre as nossas vidas. Amados, quando Jesus estava para ascender aos céus, que Ele disse para pregarmos as boas novas e anunciar ao mundo acerca dessas coisas, é levar esse entendimento. Ele estava dizendo para irmos dizer ao mundo que Ele já pagou o preço. Que Ele já nos deu condição de estarmos na presença do Pai. E que tão somente o pecador só precisa aceitá-lo. E receber esse presente. Essa nova condição. Esse novo estilo de vida. Essa justiça que Ele nos fez. É isso, amado, que temos que fazer. Ei, Jesus já morreu. O preço já foi pago. Você pode ter acesso à presença do Pai. Tão somente aceite aquilo que Ele já fez por você. Tão somente aceite. É isso que precisamos ir dizer, amados. Isso é anunciar as boas novas. Amém? Se Cristo não tivesse se identificado conosco, amados, em todos os aspectos, até na condição de morto espiritual, Ele não poderia ter sido nosso substituto na cruz. Isso é uma verdade. Amém? Agora vamos entender em que momento Jesus morreu espiritualmente. Abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Como vimos, na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados, não é verdade? E sabemos, amados, que Deus não tem comunhão com o pecado. Por isso, Jesus foi separado do Pai, porque o pecado significa separação de Deus. Veja o que Jesus disse aqui, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no verso 34. Marcos 15, 34. E a hora nona exclamou Jesus com alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Você já parou para meditar acerca disso? Por que Jesus disse isso? Pai, por que você me desamparaste? Sabemos que Deus nunca desampara o seu filho. Não é verdade? Ele está ali sempre presente conosco. Mas por que Jesus disse isso, amados? Por causa do pecado que foi posto sobre ele. Ele foi feito pecado. O pecado da humanidade estava sobre ele. E por causa disso, amados, neste momento, ele estava morto espiritualmente. Ele não tinha acesso à presença do Pai. Isso nos traz luz e entendimento acerca daquele sofrimento. Ele, por 3 momentos, lá no Getsemane, ele foi orar.
e clamar. E ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Senhor, se tiver outra forma, ele estava dizendo, faz de outro modo, para que eu não tenha que me separar de ti. Em outras palavras, ou parafraseando, era isso que ele estava dizendo. Há outro modo de fazer isso, que eu não me separe de ti, mas não havia mais. Porque tinha que ocorrer ali a lei da identificação. Ele tinha que se tornar um conosco. Ele tinha que ser quem nós éramos, amados, para que pudesse ser o nosso substituto. Você vê lá na antiga aliança, quando animais eram sacrificados para perdoar o pecado dos homens, tinha que ser um animal sem defeito nenhum, não é verdade? Havia toda uma condição para aquele animal, não podia ser qualquer animal de qualquer jeito. Então, amados, quando Cristo foi para a cruz em nosso lugar, amados, havia algo que ele tinha que cumprir. Havia essa lei da identificação que ele tinha que cumprir para que verdadeiramente pudéssemos nos substituir. Por isso ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Amado, você já pensou para imaginar que tão grande sofrimento ele estava ali? Não é verdade? Nós sentimos, não é verdade, a dor de um ente querido quando nos afasta. Imagina a dor que ele estava ali. Ou que estava sentindo também no coração do pai, por estar afastado do seu filho. Ele sabia que ia ser por um momento, mas nem por um momento ele queria estar afastado do pai. Nem por um momento. Aleluia. Ele teve que morrer, amados, à semelhança da nossa morte. A morte espiritual, para poder nos dar vida. Essa, amados, é a total identificação. Eu indico para vocês a leitura do livro de E.W. Kenyon, Identificação. É muito bom, amados. E ele nos traz esse entendimento acerca desse processo de identificação, de quando Cristo estava lá na cruz. E é uma leitura muito boa. Eu gosto muito dos livros de E.W. Kenyon. Então, se você puder depois ter uma oportunidade, adquira esse livro, vai ser bênção para você. E nesse livro ele diz assim, que ele se tornou como nós éramos, para que pudéssemos ser como ele é agora. Ele se tornou um conosco na morte, para que sejamos um com ele em vida. Aleluia! Diga, eu sou um com Cristo em vida. Amém? Mas, amados, um alto preço foi pago para que possamos estar nessa condição hoje. Para que possamos ser um com Ele. Para que possamos estar, assim como a palavra diz, assentados com Cristo. Isso é uma posição de autoridade. Amém? Um alto preço foi pago. E precisamos ter mais entendimento acerca dessas coisas. Tudo que diz respeito, amados, à salvação, aquilo que Cristo conquistou para nós, é o mínimo que temos que ter um entendimento. Amém? Vamos para fechar aqui agora no livro de Pedro, 1 Pedro, na carta 1 Pedro, no capítulo 3, verso 18. Aleluia. 1 Pedro 3, 18, que diz assim: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Diga, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O que você entende acerca de ser vivificado no Espírito? Ele foi morto, mas ele foi vivificado no Espírito. Mas vivificar é dar vida. Não é verdade? É dar vida, é reviver. Então, se Jesus, amados, precisou ser vivificado no Espírito, isso nos faz entender, amados, que ele estava na condição de morto espiritual. Senão a palavra não dizia que ele precisou ser vivificado no Espírito. Amém? Só mais um versículo para testificarmos acerca da morte espiritual de Jesus.
Então a palavra diz que ele foi morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual foi também empregou os espíritos em prisão. Amém? Então o que entendemos acerca disso? Alguma dúvida com relação a isso, amados? São alguns pontos que abordamos aqui, alguns pontos que trouxemos luz e entendimento acerca disso, mas há muito mais que podemos estudar e aprofundar acerca disso que aconteceu na cruz. Porque essa total identificação, amados, como eu falei, diz respeito à morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Então são 4 pontos aí que podemos ter conhecimento a respeito disso. Nós vimos acerca da identificação na morte. Bom, ele se fez um conosco, para que pudéssemos ser um com ele em vida. Amém? Então, houve uma total identificação de Cristo conosco. Nessa identificação, amados, ele assumiu a nossa condição de pecador, de morto espiritual. Amém? Para que nos pudéssemos justificar diante do Pai. Para que pudéssemos chegar lá diante do Pai e dizer: o preço foi pago. Não há mais nenhum escrito de dívida contra eles. Tudo foi pago. Amém? Mas entenda que um alto preço foi pago por causa disso. Ele sofreu, amados, e ele sofreu muito. Amém? Aleluia. O louvor, por favor. Aleluia. Vamos ficar de pé, amados, um instante. Oh, aleluia. 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 O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Podem fechar seus olhos, amados. Pai, nós queremos te dar graças por esse momento, pelo entendimento que você trouxe ao nosso coração, por esse teu tão grande amor, Pai, por nós.
Obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ter pago um tão grande preço para nos dar vida, para nos dar salvação, para nos justificar diante do Pai. Nós somos gratos a você, Senhor. Nós queremos te dizer que nós te amamos. Obrigada. Obrigada, Senhor. Aleluia. Amados, nessa salvação, amados, que Ele conquistou para nós, foi demonstrado um amor grandioso, um amor poderoso. Um alto preço foi pago para nos dar uma condição de vida, amados. Para nos dar uma nova vida. E para nos dar acesso ao Pai. E sabe, amados, para termos essa condição, para termos esse acesso ao Pai, uma coisa só é preciso: confessarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, se você está aqui nessa noite e você ainda não recebeu esse presente da parte do Pai, se você ainda não recebeu essa salvação, se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas esse é o momento. Levanta a tua mão, nós vamos orar por você. E você vai receber esse presente da parte do Pai. Alguém que deseja isso? Aleluia.